Olá, começa agora pela TV Câmara, canal 16 da NET, mais um programa Vitalidade. Vamos conversar sobre a saúde do coração, já que setembro é um mês dedicado ao combate às doenças cardiovasculares. Segundo a Associação Brasileira de Cardiologia, ela é a primeira causa de morte no Brasil, uma a cada 40 segundos. Hoje recebemos em nosso programa a médica Camila Medeiros, ela é especialista em cardiologia e nos trará mais informações sobre a campanha Setembro Vermelho e sobre os cuidados para manter o nosso coração saudável. Camila, então seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade. Olá a todos, agradecida pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. Setembro, né? Comemoramos, celebramos então essa campanha de conscientização, né, sobre as doenças cardiovasculares, né? No dia 29 agora de setembro é considerado o Dia Mundial do Coração e é por isso que surgiu essa ideia do Setembro Vermelho. Você que é acostumada, que trabalha todos os dias com essas questões relacionadas à saúde do coração, que importância acredita que tem essa campanha nacional? As campanhas são sempre bem-vindas, né? Sim, é uma doença altamente prevalente com desfechos graves. O que eu quero dizer? Um AVC ou um infarto, que são as doenças que mais matam do ponto de vista cardiovascular, tem desfechos muito graves. Ou o paciente vai a óbito, ou seja, falece mesmo, ou fica muito sequelado, precisando depois de medicações e cuidado, né? Então, sempre importante, as campanhas sempre vêm bem. Que bom a gente ter esse espaço hoje para buscar orientar as pessoas, o público em geral. Aqui nós temos algumas informações em relação a dados, né, que fala que realmente as doenças cardiovasculares, a quantidade de vítimas é alarmante. Os problemas do coração representam 43% dos óbitos do planeta, sendo a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2004 a 2013, eles foram responsáveis por 3.153.175 óbitos aqui no Brasil, né? Uma morte, então, a cada 40 segundos. As pessoas, elas sabem cuidar do seu coração? Pelo visto, não. Os fatores de risco, entre os quais pressão alta, o hábito de fumar. Nós brasileiros somos extremamente exagerados com a quantidade de sal também. Praticar atividade física regularmente, por exemplo, são 4 fatores de risco que a gente poderia combater facilmente por somente mudança de estilo de vida, de hábito de vida, ou seja, cessar tabagismo, praticar atividade física regularmente, diminuir a quantidade de sal, já nos daria assim uma sobrevida enorme, né? Então isso não se tem. Outro fator importante, outros 2 fatores importantes, o estresse físico e emocional, vou deixar assim, né, como o estresse global, e também, entrando junto com o estresse, nós brasileiros não andamos dormindo bem. E isso tudo, novamente, nos predispõe a infartar ou ter um AVC, um acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, né? Às vezes algumas pessoas comentam, teve um derrame. Sim, ou uma isquemia também. E se recomenda também consultar, né? Vá, consulte. Fazer um check-up anual. Quais são os principais exames, assim, que demonstrariam se a pessoa está com algum problema no coração ou predisposta, né, a tê-los? A regularidade, importante. Tatiana, né? Isso. O check-up se recomenda anualmente, sim, mas eu diria até um hábito mais simples, um cuidado, não um hábito, um cuidado mais simples. Medir sua pressão arterial. Isso em qualquer posto de saúde é possível. Medir pelo menos umas 3 vezes, uma vez a cada 3 meses, para se ter uma base. Se a pressão vier ok na primeira medida, tudo bem. Mas se já vier alterada, se recomenda que se meça mais em outros 2 momentos para se fechar ou não o diagnóstico de pressão alta, né? Então, é isso que eu estava comentando. São hábitos simples, cuidados simples. Daqui a pouco tu não precisa nem dispor de dinheiro, certo? Tu pode, inclusive em farmácia, né? Tem farmacêuticos e tal, tem
os aparelhos direitinho ali que são capazes de medir e ajudar a nossa população e nós como equipe médica também nesse combate, né? A pressão alta está diretamente relacionada aos problemas cardíacos. Com certeza. E a pressão, ela depende de indivíduo para ser considerada uma pressão alta, por exemplo? Ou ela é a partir de tal medida? Porque uma pessoa, por exemplo, que tem a pressão sempre baixa e der um pouquinho alterada, já pode ser considerada para ela uma pressão alta? Ou a partir dos 15... 12 por 8. 12 por 8 é o normal. 12 por 8. Até 12 por 8, tudo certo. Acima de 12 por 8, se recomenda fazer outras medidas, no mínimo mais 2 medidas, em outros 2 momentos, ou seja, não mesmo naquele dia, para se buscar fechar o diagnóstico de pressão alta. Claro que tendo esse cuidado para a população adulta, para a criança e adolescentes, aí os valores são outros, é diferente, né? Você falou também de diversas questões que estão relacionadas ao hábito, né, ao estilo de vida, a alimentação também entra nesse contexto e o índice daí de colesterol, por exemplo, também influencia os problemas cardíacos? Correto, as duas coisas, ou seja, novamente nós estamos nos alimentando mal com essa questão do junk food, ou seja, fast foods, lanches, né, acabam não tendo os nutrientes necessários que a gente precisa, não nos trazendo uma sensação de saciedade e ainda ao contrário, nos trazendo todo o outro lado, excesso de sal, vou bater nessa tecla, e as gorduras, né? E aí sim, aumentando também o nosso colesterol, a diabetes, que também são fatores de risco, né? Novamente, implicam em maior risco de infarto e AVC. A questão do sal, tem um índice seguro para ingestão diária, por exemplo? Ou o principal Sim. problema do sal está nos alimentos ultraprocessados? A meu ver, entram as duas questões, certo? A nossa média, como brasileiros, de consumo de sal por dia está muito além do que se recomenda, ou seja, o excesso de sal faz diretamente a nossa pressão subir. E também os alimentos ultraprocessados, com conservantes, corantes, o sal em excesso entra ali junto também. E às vezes a pessoa nem se dá conta de quanto está consumindo ali, mas ali já tem mais um vilão, que é o excesso de sal. Os refrigerantes, né? Não vou citar marcas, mas o refrigerante as pessoas pensam, tá, mas pode ter açúcar, pode ter conservante, pode ter corante, mas não pensam que ali tem um horror de sal. E inclusive nessas outras alternativas que se tem dos lights ou diets, que também, principalmente os lights, acabam implicando em maior quantidade de sal. Então é light sob certo aspecto, sobre outra análise não tanto. Falando um pouquinho agora sobre as principais doenças cardíacas que acometem o brasileiro, por exemplo, quais nós poderíamos citar e falar um pouquinho dos sintomas de cada uma delas. Bom, vamos colocar como primeiro lugar o infarto, né? O infarto agudo do miocárdio, que também pode ser considerado uma isquemia, mas seria uma isquemia do coração. É o que mais mata, sem dúvida, e é muito prevalente. E os sinais, sintomas clássicos são dor no peito, cansaço, falta de ar e chama atenção, a gente reforça a questão de dor no peito ao esforço físico. Por exemplo, a dona Joana está acostumada a caminhar 3 quadras e nessa semana, na segunda quadra, ela começou com dor no peito. Opa, dona Joana, vá consultar. Alguma coisa está acontecendo, ou seja, aos esforços, a dor no peito, história familiar também é importante. Novamente, tudo que a gente comentou, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, contribuem com o risco de se ter um infarto, né? E o histórico, então, é hereditário? Certo fator, sim. E, inclusive, na pressão alta também. Tem uma questão genética que não se consegue modificar. Como a gente costuma comentar, a gente herda da nossa família os prós e os contras, né? E a nossa genética, hoje em dia, pelo menos do ponto de vista cardiovascular, não se consegue modificar.
Então, a gente consegue modificar todo o resto ou tratar todo o resto, mas a questão genética não. Outros exemplos de doenças além desse do miocárdio? Vamos falar de insuficiência cardíaca, né? Que é o famoso coração grande, coração cansado. Praticamente todas as doenças cardiológicas têm o mesmo final, que é esse coração grande, coração cansado. Novamente cursa com cansaço, falta de ar e inchaço nas pernas, né? A falta de ar vem porque às vezes o paciente pode ter um pouco de água no pulmão. O coração não dá conta da demanda, fica cansado, fica grande, eu boto assim como aspas, né? E aí o paciente não consegue também novamente realizar suas atividades básicas do dia a dia. Aos esforços também vai ter falta de ar. Para dormir apresenta falta de ar, tosse para dormir, porque quando deita, se já está começando a ter um pouco de água no pulmão, essa água vai trazer tosse, então bem importante. O derrame que você falou inicialmente, existe, teve um ameaço de derrame, às vezes as pessoas falam, né? Eu pessoalmente não gosto muito dessa expressão. Eu faço a analogia como grávida, né? Ou tá grávida ou não tá quase grávida ou teve quase grávida, não, né? Então, infarto e derrame também não. Ou se teve ou não se teve. Agora, quando a gente conversar de doença cardiovascular, pensando em derrames cerebrais, a gente tem um meio termo, que a gente chama de acidente isquêmico transitório, ou seja, é transitório porque o paciente teve uma pequena isquemia, mas cerebral, ou seja, faltou um pouco de sangue lá no cérebro, mas ao longo daquele dia ele recuperou essa falha, esse dano, e geralmente não fica com sequelas. Então, talvez nesse aspecto a gente possa considerar um quase derrame quando se tiver um acidente isquêmico transitório. Como o nome diz, é transitório, ou seja, houve o dano, mas foi recuperado e o paciente não fica com sequelas. Diferente de um infarto, que sim, o paciente vai ficar com sequelas, tanto no seu coração quanto geralmente para suas atividades de vida diária. E diferente de um AVC, que é um acidente vascular cerebral ou encefálico, né? Hoje em dia tem o AVE também, que é o acidente vascular encefálico, que geralmente cursam também com sequelas importantes. Os mais comuns, mais frequentes que a gente costuma ver as pessoas com aquela dificuldade ou de falar, ou ficaram com um dos lados mobilizados, sabe? Não consegue movimentar direito de maneira normal um dos lados, né? Um dos braços, uma das pernas. Fica paralisado. Fica paralisado, fica com essa sequela, né? Então, esses são os principais problemas cardíacos, assim, até pela sua rotina. Cardiovascular disparado, com certeza, com certeza. No início do programa você falou do estresse, tanto emocional, né? E hoje em dia o estresse também oriundo do trabalho, né? Tem uma expressão chamada de ansiedade cardíaca. Você está falando a né? respeito. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes a gente tá assim, ai meu Deus, que dor no coração, né? E não sabe se aquela dor é de angústia, da ansiedade, né? Tá relacionado a esse transtorno da ansiedade, ou se realmente é um problema cardíaco. É fácil de identificar, por exemplo, para quem nunca teve algum problema real, né, cardiovascular, assim? Não é fácil, não é fácil, inclusive a gente tem uma porcentagem grande da população que chega aí à emergência, fazer os exames tanto de sangue quanto eletro, e aí os colegas repassam, não, o senhor não está tendo um infarto, o senhor está tendo uma crise de estresse, né, ou uma crise de ansiedade. O que eu costumo comentar com meus pacientes é, nós somos um todo. Ou seja, as nossas emoções vão nos trazer reações no nosso corpo, certo? Agora, um profissional mais treinado, ou não somente isso, mas também através de exames complementares, a gente consegue passar, sim, uma resposta definitiva, tanto para o paciente quanto para a sua família. E às vezes o paciente
também tem o outro lado, já está em acompanhamento, por exemplo, com um psiquiatra ou com um psicólogo e vem tendo sintomas. Então, eu tenho muitos pacientes assim. Então, vamos lá, vamos buscar o resto dos seus exames para eu passar uma resposta definitiva, tanto para o senhor, como eu comentei, para sua família e para os demais colegas, né? Assim, porque a ansiedade e o estresse, eles conseguem alterar até a pressão, né, Sim, arterial. verdade. Então, a pessoa pode ficar bem confusa, a sensação de falta de ar também é comum, até em... Palpitação. Palpitação. O coração disparar, muito frequente, muito comum, mas essa questão eu sugeriria cuidado, essa questão de aumento de pressão, certo? Geralmente tem que ser transitório. O que eu quero dizer? Explico. Por exemplo, discuti com meu pai, certo? Medi a minha pressão e deu um pouco alterada. Ok, terminou a discussão, eu fiquei uns 15 minutos lá sentadinha, tomei uma aguinha e tal, vou medir novamente a minha pressão. O que se espera? Que ao longo de passar o estresse, aquele momento, né, o ápice do estresse, a pressão volte a normalizar. Se naquele dia permanecer um pouco alterado e ainda mais no dia posterior, busca um especialista, busca um cuidado com a sua saúde, vai consultar porque pode ter alguma coisa errada. Você falou ali das palpitações, né? Isso. As arritmias também são nesse sentido? Como identificar, assim, se é de origem emocional ou só através de exames mesmo? Isso, porque arritmias são um mundo à parte na cardiologia, certo? E tem algumas arritmias que são benéficas, ou seja, que não implicam em risco de morte ou de infarto ou de parada cardiorrespiratória. Esse é um assunto que a gente ainda não abordou, que podemos abordar. Mas às vezes é só um batimento extra que não é totalmente inocente, que não vai trazer dano algum nem para o paciente, né? Não vai trazer dano para o seu paciente, para a pessoa. Mas as paradas cardiovasculares entram novamente nas doenças bem prevalentes, né? Ou seja, que a gente tem bastante, mas um dos motivos mais comuns é o infarto, né? Então, se a gente puder buscar tanto essa prevenção, quanto a gente puder buscar treinar a nossa população, todo mundo pode fazer o treinamento de suporte básico de atendimento à vida, né? Tanto para crianças quanto para adultos, tem treinamento disponível e se tem buscado ensinar, inclusive nas escolas, para que, se a gente vê alguma vítima ter uma parada, a gente consiga inicialmente prestar o suporte necessário, ou pelo menos saber o que fazer e já ligar para o serviço. Eu não ia dizer esse nome porque algumas cidades não têm, né? Mas vamos botar assim para um suporte médico, né? Através de ambulâncias, enfim. São Paulo conta com helicópteros, né? Também. E o que fazer, assim, você poderia dar algumas dicas dentro desse sentido das ações básicas e primeiras, assim, quando você vê alguma pessoa passando mal? Por exemplo, estou caminhando na rua, tem um senhor a 1 metro à minha frente, ele estava caminhando e ele caiu no chão, né? Caiu ao solo. O recomendado é chegar perto dele, ver se ele está respirando e, através disso, se tomar uma decisão. Se ele não está respirando, ligar, como a gente comentou, para um serviço de atendimento móvel especializado, ou o mais frequente é SAMU, né? No nosso país o mais comum é SAMU. E se ele estiver respirando, ver se ele está se debatendo, se ele está se babando, porque tem outros motivos que não cardiológicos que podem nos levar a cair, né? Por exemplo, na rua. Então, o mais adequado é esse. E outra dica importante, considerar a sua segurança. Mexi no microfone, desculpe. Considerar a sua segurança, ou seja, se eu estou caminhando na rua e é na calçada que ele caiu, tranquilo. Mas, por exemplo, se é
numa estrada, né, e o carro parou abruptamente, não desce na estrada de qualquer jeito, sinaliza o teu carro, cuida quando for prestar socorro ali, porque já aconteceu de um acidente que era uma vítima tornarem-se 10, porque as pessoas não tiveram os mínimos cuidados. Então, assim, busque a sua segurança, o seu cuidado, busque não movimentar a vítima também, né? Não sai sacolejando, não. Para verificar se está respirando é só olhar o peito, ver se o peito está levantando um pouquinho ou não, ou bota a mão na frente do rosto da pessoa, ver se sente um arzinho perto do nariz ou perto da boca. Às vezes a pessoa pode ser respirador bucal, né? Respirar pela boca. Então, cuidado simples. E o monitorar, por exemplo, as batidas do coração, tem como pelo pulso? É o local mais indicado? Não é o mais indicado, porque é um pouco mais difícil. Pode-se sim, mas a gente indica o pescoço com cuidado, assim, os 2 dedos, né? Colocar uns 2, 3 dedos ali. Mas o que não me parece tão simples é verificar se o pulso que tu está sentindo nos teus dedos é o teu ou o da vítima. Então, por isso que eu comentei essa questão do treinamento dos cursos, que com isso a gente consegue, né, um básico, se ter ideia do que está acontecendo. Mas o mais interessante é verificar a questão da respiração, né? É mais fácil. E essas doenças cardiovasculares, elas acabam propiciando que alguns tratamentos, sejam eles medicamentosos, e alguns procedimentos cirúrgicos também, ponte de safena e outras questões. Você poderia explicar um pouquinho para nós como funciona? Isso, importante. Eu sempre gosto de deixar claro que, mesmo se um procedimento seja realizado, e vou especificar procedimento como uma cirurgia ou um procedimento percutâneo. O que é isso? Geralmente a colocação dos stents, né? Então a gente chama, quando se coloca um stent, de um procedimento percutâneo, que sim, o paciente vai seguir usando medicação. Né? Isso é muito comum, às vezes até uma fantasia. Vou me operar e não vou tomar mais remédio nenhum. Não, olha só, calma, vai operar e vai seguir usando uma série de medicamentos. Na cardio, essa parte de procedimentos, a gente teve um grande avanço nos últimos anos e muitos problemas cardiológicos podem ser corrigidos temporariamente e ou definitivamente através dos procedimentos, certo? Então, se eu tenho uma artéria ao redor do meu coração entupida, eu posso receber o implante de um stent, o que o pessoal chama de molinha, né? Eu posso receber uma molinha e aquela minha artéria voltar a funcionar perfeitamente e meu coração ficar, 10, né? Ou eu posso ter mais que uma artéria ao redor do meu coração com lesão, entenda-se entupida, e eu precisar ir para uma cirurgia de revascularização miocárdica, ou seja, vão tirar veia safena, que vai no lugar da artéria ou das artérias que estavam entupidas no meu coração, certo? Eu sempre digo que as cirurgias cardiológicas são cirurgias de grande porte. Já os procedimentos não tanto, mas a cirurgia sim. O que é isso? Implicam sim necessidade de transfusão sanguínea, necessidade de ir para uma UTI, ou seja, uma unidade de cuidados intensivos, que fica uma equipe 24 horas cuidando do paciente, sim, dia e noite. Sim, a equipe não dorme de noite, fica cuidando do paciente. E fica com a máquina respirando pela pessoa por um certo período, né? Nós temos outros problemas cardiológicos, são os problemas de válvula. Esses implicam aquele famoso sopro. Os sopros, quando são de problemas valvulares, também são corrigidos através de cirurgia. Nós temos válvulas também e tem um novo procedimento que a gente chama de prótese transvalvar, que também é um procedimento novo, percutâneo, ou seja, se coloca a válvula por uma geralmente da virilha do paciente. Então, não precisa... exceção, não precisa da cirurgia aberta pelo peito. Para as arritmias, a gente também tem pequenos procedimentos
Mas assim, a gente tem que ter cuidado que aí a gente tem os colegas especialistas em arritmia. Então, eles vão nos ajudar a fechar o diagnóstico correto e a indicar o tratamento correto para determinada arritmia. Então, tem alguns procedimentos que conseguem corrigir a arritmia do paciente, sim. A ponte de safena que eu tinha me referido no início, ela é usada para que tipo de solução, assim, de problema cardíaco? A ponte de safena é a gente pegar a veia safena da perna e colocar no lugar da artéria coronariana, ou seja, a artéria ao redor do coração que estava entupida. E esse entupimento que a gente chama de lesão, geralmente é coágulo e ou colesterol. Então, e geralmente esse paciente antes tinha infartado e ou tinha dor no peito. Dor no peito aos esforços, né, como eu tinha comentado, ou seja, para subir uma escadaria, para caminhar, para jogar bola, né, vai cursando com dor no peito, principalmente dor no peito. Camila, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. O nosso assunto do Vitalidade de hoje é o Setembro Vermelho, mês dedicado ao combate às doenças cardiovasculares. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, é uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale Agora ou Podem Te Calar para Sempre, uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com a médica Camila Medeiros, especialista em cardiologia. Ela nos traz mais informações sobre as principais doenças cardiovasculares e dicas para manter um coração saudável. Camila, iniciando esse nosso segundo bloco, eu vou ler alguns índices assim que fiquei bem preocupada, né? Que diz: as doenças cardiovasculares causam o dobro de morte de todos os tipos de cânceres juntos, 3 vezes mais que todas as causas externas, acidentes e violências. 3 vezes mais que as doenças respiratórias e 6 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS. Como a gente tinha falado no primeiro bloco, então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é uma morte no Brasil a cada 40 segundos, né? Parece que tem um instrumento que é capaz de medir o número de problemas cardiovasculares que estão acontecendo no Brasil. Eu gostaria que você comentasse em tempo real. Então, se o nosso público mais. Ficou curioso, pode ir no site, pesquisar cardiômetro, ou seja, é um medidor de problemas cardiológicos, cardiovascular do nosso país, atualizado praticamente em tempo real, e ali nos mostra que os dados, sim, são assustadores. O nosso país também com uma população bem grande e, como a gente comentou, nesse aspecto de estresse, de má alimentação, nossos pacientes estão tendo muitos problemas cardiológicos e cardiovasculares, sim.
E a insônia também, né? Você falou que reflete na saúde do coração. A qualidade do sono também. Então, de um modo geral, a qualidade de vida que a pessoa tem, né, determina se ela pode determinar, né, ou influencia diretamente. Em grande parte, vai ter um coração saudável ou não. Você falava no primeiro bloco da importância de uma alimentação equilibrada, da prática de exercício físico, de uma boa noite de sono, né, de ficar longe do cigarro e de outros... álcool, né, outras também. Toxinas. As pessoas que também praticam atividade física têm alguns suplementos que costumam acelerar os batimentos cardíacos. Pode trazer algum tipo de doença a ser usado a longo prazo? Traz risco, sim. A gente sempre recomenda, a gente como equipe médica, né, aí não precisa ser um cardiologista a gente recomenda atenção, não usar, faz a sua atividade física direitinho, acalma-se quanto às expectativas que os resultados vão vir, sim, de maneira natural, não de maneira artificial. E voltando, a senhorita comentou também a respeito de toxinas, a gente tem tido também um grande público infartando devido ao uso de cocaína. Então, também as drogas também trazem risco à doença, trazem risco à saúde do nosso coração, dos corações. Principalmente a cocaína. A cocaína, isso. Ela faz o coração acelerar muito? É nesse sentido? Ela acaba entupindo as artérias do coração e o paciente tendo um infarto. É nesse sentido. A overdose, ela seria isso? Um dos tipos, podemos dizer que sim. Traz outros danos para outros órgãos também, mas do ponto de vista do coração, esse é o X da questão. Falando também um pouco da prática de exercícios, né? Muitas pessoas, até pelo dia a dia muito atribulado, costumam praticar um exercício físico mais aos finais de semana. A gente vê também, principalmente os homens, né, que tem os futebol e depois costumam fazer um churrasco, uma confraternização. Né? A gente vê também muito no noticiário problemas de mal súbito, principalmente relacionados a essa prática irregular do exercício físico, né? Mas a gente também vê pessoas, jogadores de futebol que são acostumados, que têm um bom treinamento, né? Serem acometidos pelo mal súbito, né? O que é isso e qual a diferença nesses dois casos para aquele atleta de final de semana e para os outros, né, que estão acostumados com uma rotina assim e tem um condicionamento físico, né? Mundos distintos, explico. A gente como equipe cardiológica teve há pouco uma nova diretriz da prática de exercício físico que está nos mostrando que 150 minutos por semana, mesmo que sejam uma vez por semana, fazem bem ao nosso coração, sim, certo? Mas os cuidados no final de semana, o que eu diria? Alongue-se antes de fazer a atividade, né, para não se lesionar. E, claro, que adiantou fazer lá 1h30 de futebol e depois ir no churrasco de novo? Um monte de sal, um monte de gordura, que vai comer aquele naco de gordura do churrasco e mais a cervejada. Então, se vai praticar atividade física, faz a atividade física. A gente comenta de dissociar hábitos, né? Quer comer o teu churrasquinho, busca não abusar do sal, busca não abusar da gordura e também, novamente, não abusar do álcool, né? O mal súbito já é outra doença, certo? O mal súbito pode ser devido a um tipo de arritmia, devido a alguns tipos de arritmias podem causar mal súbito. E se espera que, pelo menos, os atletas tenham tido um acompanhamento prévio e tenham realizado exames complementares para verem se a sua saúde está de fato ok, né? Porque tu vai exigir do teu corpo. Então, quando a gente exige do nosso corpo, se ele estiver saudável, ele vai conseguir responder de maneira saudável, senão em algum momento alguma coisa vai dar errado, né? Vai sair do script. E
A gente também podia fazer um link com os exames básicos, né? O eletrocardiograma, que é aquele exame que eles botam tipo uns eletrodinhos assim e sai o traçado dos teus batimentos. É considerado um exame básico, um exame barato e, por exemplo, para determinar um infarto, é um dos exames fundamentais, que através só do tracinho ali eu já consigo ver se meu paciente está tendo um infarto ou não. Exames de sangue, para a gente conferir questões simples. Vamos começar pelo básico de novo. Anemia, então um hemograma, função renal, né? Ureia, creatinina. A questão da diabetes, ou seja, uma glicemia, e também agora a gente tem buscado diagnosticar os nossos pacientes como pré-diabéticos, ou seja, a gente busca através do valor ou da glicemia de jejum, ou às vezes a gente associa também outros métodos de sangue, outros valores, né, outras medidas no exame de sangue para determinar se o nosso paciente é pré-diabético, que também requer um cuidado a mais. Os exames de colesterol, perfil lipídico que a gente chama, então colesterol, triglicerídeos também são importantes e principalmente em nós mulheres, mas não somente em nós mulheres, os exames dos hormônios da tireoide, que também, se desregulada, nossa glândula da tireoide pode cursar com palpitação, aumento, depressão, baixa depressão, ela pode dar uma desregulada nos outros órgãos e nos outros componentes do nosso corpo. Então, básico do básico seria isso, assim, para início de conversa. E o teste da esteira, que é muito falado também. Isso. O que se busca com o teste da esteira? Aí depende. Por quê? Eu posso, por exemplo, fazer uma avaliação antes do meu paciente ir para uma cirurgia, para um procedimento, se as artérias do coração dele estão ok ao exercício físico, né? Que ali é um exercício físico que o paciente vai fazer, uma caminhada, uma corrida, na esteira, né, em cima da esteira. E aí, enquanto isso, a equipe monitora tanto a pressão e a gente fica monitorando os batimentos e, como eu comentei, esse traçado, né, o traçado dos batimentos para a gente é muito importante, que a gente pode diagnosticar arritmias ou se tem alguma artéria coronariana, ou seja, uma artéria ao redor do coração que esteja com lesão, entupida. E o paciente vai nos dizer daqui a pouco se ele está sentindo uma dor no peito, né? A gente, vamos ver o que está acontecendo. Você tinha comentado comigo no intervalo sobre um grande evento de cardiologia que aconteceu no último domingo em Porto Alegre. Isso. Né? Toda hora novidades em relação a tratamento, a exames nessa área da cardiologia. A cardiologia, vou puxar para o meu, eu sou uma cardiologista suspeita que eu adoro a área que eu escolhi. É uma das áreas da medicina que puxa em número de pesquisas. Então, a meu ver, esse é um dos motivos da gente ter tanto estudo e também essa questão da importância, ou seja, nossos pacientes, não só aqui no Brasil como no mundo, tem muito infarto, tem muito AVC, são doenças muito prevalentes, né? Então, se tem muito estudo a respeito disso. E aí, este ano, a gente teve a felicidade do congresso ser aqui pertinho, né? E dos grandes especialistas estarem trazendo as novidades para a gente. Então, sim, se precisa de muito estudo para te estar sempre atualizado e conseguir responder para o teu paciente da melhor maneira, né? Da melhor maneira possível e da maneira mais atualizada. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um inverno bem definido, né? Mas esse último ano está sendo bem irregular, um dia bem frio, no outro quente, uma variação de temperatura bem grande até no mesmo dia. Tem algumas informações que eu encontrei que fala que a cada 10 graus centígrados de queda da temperatura ocorre um aumento de 7% no índice de infartos. É verdade? É mito? E por quê, doutora? Vou ser sincera, não sei se o dado chega a ser esse, ou seja, não sei se o número é esse, certo? Mas você sabe sim que no inverno as pessoas têm mais infarto. Por quê? Vamos pensar fisiologicamente, certo? Com o frio, minhas artérias tendem a se fechar, assim como com o calor, naturalmente, isso para todo mundo, minhas artérias tendem a se abrir, a aumentarem, né? Então, com o frio, minha artéria já fica mais fechada. E aí, se eu já tenho um certo depósito de gordura dentro daquela artéria, o que vai acontecer?
a passagem de sangue, o fluxo de sangue vai ser interrompido. E quando ocorre uma obstrução à passagem de sangue ao redor do coração, é o que a gente chama de infarto. Então, é simples assim. Ficou mais frio, minhas artérias vão ficar mais fechadinhas, naturalmente. Cuidado redobrado, então. Recomenda-se que sim. Os idosos, eles têm que ter um cuidado redobrado também? O coração, ele vai ficando mais cansado com o passar do tempo ou não? Se eu manter um bom hábito de vida, bons hábitos de vida, se não tiver problema genéticos na família de pessoas que já tenham, né, questões cardíacas, eu não preciso me preocupar. Não, tem que se cuidar sim, e tem algumas questões, alguns problemas que são mais típicos de pessoas que têm mais idade, né? Então se recomenda que se vá consultar regularmente, fazer os exames regularmente, para esses problemas não implicarem em morte e a gente também proporcionar uma qualidade de vida, né? Hoje em dia, a meu ver, na minha visão, números são somente números. Não importa que idade eu esteja, eu tenho que estar com aquela idade, com qualidade de vida. E isso implica para o jovem também, porque a gente vê o jovem estressado, trabalhando. Cadê a qualidade de vida? Ah, tá, ok, eu tenho uma meta, certo? E tu vai cumprir essa meta em quanto tempo e a que custo? Daqui a pouco a tua saúde não aguenta. Né? Mas sempre nos cabe orientar. Né? As pessoas têm seu livre-arbítrio de fazer suas decisões e também, inclusive, de buscarem ajuda ou não. Mas o recado é, vá consultar, se cuide, se ame, né? Comece se amando, se cuidar, se amar e buscar um atendimento. Camila, no mês de setembro agora nós comemoramos diversas campanhas. Tem o Setembro Dourado, que é em relação à luta contra o câncer infanto-juvenil, tem o Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Nós temos o Setembro Azul, que está relacionado à comunidade surda, né, de conscientização e inclusão. Temos o Setembro Vermelho, que é o assunto do nosso programa hoje, né, prevenção às doenças cardiovasculares. Temos também o Setembro Roxo, que é da fibrose cística, e também temos o Setembro Verde, que fala da importância da doação de órgãos, né. Nesse sentido, o coração, né? O que acontece com ele a ponto dele da pessoa precisar ter um transplante de coração e a importância também desse gesto, né, das pessoas serem doadoras? Pois então, a gente tem mais que uma doença que pode provocar a falência do nosso coração, certo? Novamente, a mais comum é o infarto, ou seja, o nosso coração é composto de músculo e aí a musculatura, quando perde o seu oxigênio e os seus nutrientes, ou seja, a artéria que nutre essa musculatura ficou entupida, essa musculatura entra em sofrimento. E algumas vezes esse infarto foi tão grande, esse sofrimento da musculatura foi tão grande que o coração vai, inclusive, perdendo a sua forma e não consegue mais executar sua função de maneira correta. Se busca corrigir isso através de medicações, mas chega um momento que nem a medicação consegue mais, ou seja, o coração ficou muito grande, muito fraco e não consegue mais cumprir com a sua função. E aí, para isso, a gente tem testes, claro, né, indicação de transplante, se tem quesitos, pré-requisitos que são cumpridos, são avaliados, e aí se indica um transplante cardíaco. Não é um procedimento simples, né? Mas implica em uma boa sobrevida, né? Mas geralmente a média são uns 5 anos, né? Após transplante, que o paciente fica de coração novo, novamente usando medicação, consultando de tempos em tempos, então com acompanhamento rigoroso. No nosso país, vou falar da nossa realidade, né, a gente precisa de muitos órgãos para serem doados. Quase todos, na verdade, se consegue transplante, ou seja, se consegue transplante de rim, se consegue transplante de pulmão, se consegue transplante de coração, se consegue transplantar córneas, se consegue transplantar pele, né?
fígado, não sei se eu comentei, se consegue transplante hepático também. A gente tem grandes centros daí de referência, não somente na capital, como algumas outras cidades no interior também, que são inclusive referência nessa questão de transplante, né? Geralmente cidade um pouco menor fica mais difícil porque se precisa de uma equipe mais especialista, de cuidados mais intensivos, mais criteriosos, vamos dizer assim, né, para o paciente. E basicamente a função do coração do nosso corpo é bombear o sangue para todos os órgãos, Exatamente. grosseiramente falando. Exatamente. É a nossa bomba, a nossa bateria, é isso mesmo. E retomando um pouquinho tudo que nós abordamos durante o programa, já nos encaminhando para o final, se você quiser deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, seja também pelo YouTube ou pelo Facebook, em relação a como se prevenir as doenças cardiovasculares e como manter uma boa saúde, então, do nosso coração. Se ame, se cuide, busque consultar, hábitos de vida saudáveis, praticar exercício físico, uma boa alimentação, bastante fruta, bastante verdura, bastante legume, pouco sal, né? Pouca bebida, melhor, zero, né? Cigarro, nem pensar. Isso tudo implica em qualidade de vida. Seja daqui 1 ano, seja daqui 20 anos, 40 anos, né? A gente comentou também um pouquinho a respeito dos exames, muito importante. Pessoas que fumam raio-x de tórax, a famosa chapa do pulmão. O exame mais básico também, simples, qualquer colega pode pedir, não precisa ser especialista. No posto tem, no posto fazem, né? Se consegue pela rede pública, inclusive. Então, pequenos cuidados, mantenha sua saúde em dia, busque consultar. Se foi prescrito medicação, busque entender direitinho por que é aquele remédio, qual foi o horário que, né, foi prescrito, cumprir isso. É 2 vezes ao dia, são quantas vezes ao dia, quantos remédios são, ter essa adesão medicamentosa, adesão ao seu cuidado de saúde, adesão à sua consulta. E em relação à outra parte, né, em relação às questões emocionais, falar sobre os sentimentos, né, também pode ajudar na saúde do coração? Para aliviar todo esse estresse? Ajuda, sim. E tem se recomendado, inclusive, saúde mental também, né? A saúde física não é só física, entra no resto. Então, entra nisso, de tu conseguires abordar tuas emoções e, se não conseguir sozinho, de buscar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, espiritualidade. Não estou falando de religião. A espiritualidade pode estar ligada à religião ou não, né? A sua crença pessoal ou não. E relaxamentos, técnicas de relaxamento, que aí a gente tem uma infinidade. E isso que a gente estava comentando, né? Novamente linkando os setembros. O Setembro Amarelo busca essa questão de cuidado ao suicídio, e as doenças psiquiátricas também são muito prevalentes, entre elas os distúrbios de humor, a ansiedade e a depressão, que vão refletir diretamente, como a gente estava comentando, em sinais e sintomas, ou seja, se a minha pressão aumenta porque eu estou nervoso, porque eu estou estressado, porque eu sou mais ansioso, se meus batimentos respondem a isso, ou seja, né, se eu sinto meu coração bater mais rápido, de fato ele bate mais rápido. E o depressivo, o paciente que tem um quadro mais de depressão, essa questão de autocuidado e também de segmento de tratamento, geralmente ele boicota, né? Então, boicota por quê? Porque ele tem outras questões por trás daquilo ali. Então, geralmente precisa de uma equipe multi para dar conta de tudo. Por isso que eu bato nessa tecla, que a gente não é uma coisa só. Meus pacientes nunca são só um coração. Meus pacientes são um todo. Eu sou um todo. Claro que a gente busca daí o colega certo para cada questão, mas se busca também orientar, né, dentro das possibilidades. Camila, muito obrigada então pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo esses esclarecimentos hoje, não só sobre a saúde do coração, mas a saúde integral, né, do ser humano. Muito obrigada. Agradecida, foi uma satisfação estar aqui.
No Vitalidade de hoje conversamos sobre o Setembro Vermelho, mês dedicado ao combate às doenças cardiovasculares. Recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a médica especialista em cardiologia, Camila Medeiros. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal, youtube.com/tvcâmara.nh, e sugestões de pautas para ser abordadas aqui no programa podem ser enviadas para o e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br ou por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até breve!